Se você já quis fazer algum mangá, provavelmente você se deparou com várias dúvidas e coisas do tipo. Mas tem várias dúvidas que às vezes você não reparou e que essas coisas, não ter reparado nelas e não fazer elas, é exatamente o que faz o seu mangá ficar ruim. Então nesse vídeo eu vou separar 5 dicas muito importantes que você não pensou que vão melhorar muito a qualidade da sua história, do seu mangá. Hey galera, meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador, quadrinista, ou mangaka, chame como quiser, e eu já publiquei vários quadrinhos, inclusive eu tenho um quadrinho atualmente sendo publicado pela editora Conrad, que é... Eita, não tá aqui. Achei que tava aqui, peraí. Ah, esse aqui. Makai Meio tá saindo pela Conrad, inclusive eu tô produzindo a continuação dele e tá saindo também lá todo mês um capítulo novo, inédito. Caso você queira ler, o link tá aqui na descrição. Então já deixa o seu like nesse vídeo caso você goste de fazer mangá, porque eu vou dar 5 dicas que vão te ajudar muito a melhorar a qualidade do seu mangá. Vamos começar já com a primeira dica aqui, e ela resume muito bem, o título dela resume muito bem o que é a dica. Você não é o leitor do seu mangá. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está fazendo o nosso mangá, criando a nossa história, a gente pensa muita coisa. A gente tem que, para poder criar e transportar a história aqui, eu estou batendo no microfone, transportar a história aqui para as páginas do nosso quadrinho, a gente cria, a gente desenvolve o mundo, desenvolve os personagens, desenvolve toda a trama na nossa cabeça. E o que costuma acontecer com muita frequência é a gente não colocar certas informações na história que a gente, por ser autor, tem, mas que o leitor não tem por não conhecer a obra. E aí, de repente, alguma informação que era importante na história falta e o leitor acaba não gostando, não entendendo ou não se identificando com alguma coisa, algum acontecimento dentro do seu mangá, porque você esqueceu de passar aquela informação. Por exemplo, certas características de personalidade de um personagem podem ficar faltando. Você sabe que aquele personagem é desse jeito, mas se você não demonstrou aquilo para o leitor, quando tiver alguma situação em que o leitor precisaria entender como que aquele personagem age, para entender a atitude dele, dentro da história, por você não ter passado aquilo, pode parecer estranha a atitude dele, pode parecer até inverossímil, pode parecer, sei lá, roteirizado demais, por exemplo, que é uma coisa que pode ficar muito ruim em qualquer história, é quando ela não parece ser natural, não parece que ela acontece numa realidade como a nossa, e sim que ela realmente é um quadrinho pensado por alguém. Quando isso se transparece na história, geralmente você acaba perdendo o leitor com muita facilidade. E isso nos leva diretamente para a segunda dica, que é basicamente um mandamento da criação de histórias, que é muito utilizado principalmente no cinema, Afinal de contas ele é uma mídia audiovisual, onde você tem tanto o áudio, o som, fala, etc., quanto a imagem. E o quadrinho nada mais é do que isso, cara. A gente tem o som representado por onomatopeias e pelos balões de fala, E você tem a imagem, que é o visual, que são os desenhos, são as ilustrações das cenas. E esse mandamento do cinema é mostre, não conte. Basicamente ele quer se referir a quando você vai narrar alguma coisa e, por exemplo, no cinema você coloca isso na fala de personagens ao invés de mostrar aquilo acontecendo com cena. É muito comum em vários filmes, principalmente quando a gente vai falar sobre algum personagem que é muito habilidoso, é muito forte ou algo do tipo. Então você tem, não, o general, ele é muito forte, ele derrotou um exército sozinho uma vez, ele fez isso, fez aquilo, ele faz, acontece, ele é o cara mais bom que existe. Dá um Oscar aqui pra mim. Só que quando você faz isso, o leitor, você como autor, você conhece a história que você criou, isso linka diretamente com a primeira dica, você conhece a história que você criou para esse personagem, então você sabe que ele é foda mesmo, mas o seu leitor não. A única impressão que ele tem é que os personagens estão falando bem dele, mas ele não tem como ter isso palpável, como sentir o quão forte esse personagem era para ser, a menos que você mostre isso. Muito mais efetivo é para você passar essa sensação de força de um personagem, por exemplo, ao invés de você só mostrar outros personagens falando sobre ele, é você mostrar ele fazendo isso. Então, ao invés de você
ter um diálogo onde eles falam ele derrotou o exército sozinho uma vez, você mostrar ele enfrentando esse exército em alguma cena. Porque muitas vezes o que acontece em alguma história é você acabar invertendo a expectativa do seu leitor e acabar decepcionando ele. Então, quando um personagem fala o quão forte algum outro personagem é, isso fica pouco escalável dentro da visão de um leitor. Ele não sabe se aquele personagem está imaginando, se aquele personagem está inventando, está mentindo propositalmente, ou se ele está aumentando os fatos ou coisa do tipo. Então, quando um personagem aparece e faz alguma coisa ou não faz nada, você não está trabalhando mais com aquilo que você como autor criou, você está trabalhando diretamente com a expectativa que o leitor gerou em cima daquele personagem. E atender expectativas é sempre muito complicado, cara. Quando o seu general aparece e ele, por exemplo, tem um confronto que não é tão grandioso quanto aquele que foi apresentado pela fala de outro personagem, seu general, que era fodão, parece um bosta. Aos olhos do leitor, ao menos. Ele fala, nossa, mas ele não derrotou um exército sozinho? Por que ele tá apanhando pra 3 caras? A terceira dica, eu também cheguei a citar ela brevemente ali na dica 1, que é, os seus personagens, eles são pessoas, não robôs guiados pelo roteiro. Quando a gente repara uma mão muito forte do roteiro numa história que um personagem parece que ele não tomaria certa atitude a não ser por conta do roteiro, a gente perde o leitor. A gente olha aquela história e fala, zoado isso aí. O que acontece? Quando a gente está fazendo uma história, muitas vezes a gente tem dificuldade em determinar quais atitudes aquele personagem seriam cabíveis para aquele personagem tomar de acordo com a personalidade que a gente estabeleceu dele ao longo da história. Voltando para a primeira dica, você tem informações privilegiadas como autor de como você criou aquele personagem. O leitor vai criar uma interpretação de como aquele personagem é de acordo com o que você mostrar na história. Se o seu personagem parece arrogante na história, parece irônico e parece pouco confiável na história, vai soar estranho quando ele estiver ali ajudando um personagem ali, parecendo muito bonzinho. O seu leitor vai achar que ele está querendo alguma coisa a mais, que ele está mentindo, que ele está enganando aquele outro personagem ali que ele resolveu ajudar. E se o roteiro depois não demonstra isso, ele vai falar, mas peraí, mas por que ele resolveu ajudar então? Ele não era bonzinho assim. Entende? Fica parecendo contraditório. Uma regra clara que a gente pode usar, inclusive, voltando para essa palavra contraditório, é que pessoas no mundo real podem ser contraditórias. Contradições em personagens chama roteiro mal escrito. Então, sempre defina muito bem todas as características dos seus personagens para que eles ajam como seres humanos de fato. E aí, voltando para essa parte dos personagens não serem robôs guiados pelo roteiro, a gente entra nos diálogos. Diálogo é uma coisa complicada. Principalmente porque quando a gente está fazendo um quadrinho, a gente sempre quer fazer isso aqui na menor quantidade de páginas possível. Seja porque você contratou um desenhista e aí você não quer pagar para ele fazer 1 milhão de páginas, né? Geralmente a gente cobra por páginas. Eu trabalho como ilustrador de quadrinhos, né? E cobro por página. Ou seja porque você mesmo vai fazer e você não quer demorar uma eternidade para fazer o seu quadrinho tendo 1000 páginas de diálogo. Só que isso sempre tem que ser medido em relação a quão natural os diálogos vão ser. Os seus personagens eles têm que falar como seres humanos falariam. Então, se ele encontra um amigo na rua, ele fala, opa, bom dia, tranquilo? Ele não fala, oi John, meu amigo de infância que eu não vejo há 15 dias, como você está? Entende? Entende que tem uma parte, uma informação aí que você quer passar para o leitor, que você como autor quer passar para o leitor, que o John, que o nosso protagonista encontrou na rua, era um amigo de infância e que ele já não vê há algum tempo. Só que fica meio não natural, né? Ninguém fala assim. De repente você pode trocar pro... E aí, John, beleza? Cara, onde você tava, velho? Que eu não te vejo faz tanto tempo. E aí ele responde, eu tava não sei onde. E depois você coloca em algum outro diálogo a informação de que eles eram amigos desde a infância ou coisa do tipo. As informações e as coisas do roteiro que a gente quer explicitar através da fala dos personagens, e sempre é necessário fazer isso, afinal de contas, você não vai colocar um texto corrido gigantesco explicando toda a ficha de cada personagem, todas as coisas, até porque senão você perde completamente a função narrativa da história. Quer contar uma história, quer ser legal, ser atraente e tal pra ler. Então você tem que colocar essas informações do roteiro dentro da fala dos personagens. Só que você tem que tomar cuidado para fazer isso da forma mais natural possível. A outra dica é para tomar cuidado com a sorte. Lembrando daquela frase que eu falei antes, né, de que em pessoas no mundo real
existe contradição. Em pessoas reais existe contradição, em personagens existe roteiro mal escrito. A mesma coisa vale para sorte. No mundo real, no nosso mundo real, existe sorte. Em ficção, na ficção, nos livros, nas histórias, existe roteiro. Então, tome muito cuidado quando você vai usar a sorte a favor de um personagem seu, porque 90% das vezes que o leitor vai entender que é o roteiro que está privilegiando aquele personagem. Então uma regra que muitos escritores costumam usar é nunca dar sorte para o seu personagem. Seu personagem vai ser o personagem mais azarado do mundo. A sorte, leia roteiro, sempre vai estar contra ele. E isso geralmente deixa as histórias mais interessantes, porque nada vai acontecer assim por um acaso milagroso do destino. Inclusive, quando a sorte ela é, vamos dizer, usada demais numa história, ela até ganha um termo dentro da escrita, dentro do roteiro, que é Deus Ex Machina, que é basicamente quando Deus, né, vem na história e interfere diretamente para ajudar o protagonista sem que isso tenha sido de maneira nenhuma estabelecido ao longo da história. De repente tem uma situação difícil, Deus desce e fala, é assim, tá tudo resolvido, acabou a história, final feliz. Tente usar o mínimo possível a sorte a favor dos seus personagens. Sempre tente fazer a sorte jogar exatamente contra eles e eles terem que tomar atitudes para poder se virar em relação a esse azar desgraçado que você vai jogar nas costas dos seus personagens. E a quinta e última dica para melhorar aí os seus mangás e fazer todo mundo gostar mais de ler eles é... Esqueci. Ah, tá. E a quinta e última dica para melhorar os seus mangás e fazer todo mundo gostar de ler eles é que mais importante do que ter um desenho bonito é ter um desenho compreensível. Muitas pessoas falam para mim, Jason, eu queria fazer um mangá, mas meu traço ainda não tá do jeito que eu queria, eu ainda não desenho tão bem. E aqui vai um conselho bom para vocês, uma dica boa e talvez até um ponto de esperança. Você não precisa ter o melhor desenho do mundo, mas você precisa sim que o seu leitor entenda o que você quer passar com cada cena. Sobretudo isso nas cenas de luta, né? Se você está fazendo uma cena de luta onde o leitor não faz ideia do que está acontecendo, quem socou quem chutou, como que esquivou, meu Deus, o que está acontecendo aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele está lendo, chegou na cena de luta, ele não... Opa, aqui. Chegou na cena de luta, ele não entendeu, ele vai bater o olho e vai pular. E aí todo o tempo que você gastou naquela página, tudo que você quis contar, foi pro saco. Foi por água abaixo porque ele não entendeu, ele não captou aquilo. E isso em cenas de luta, porque se o seu leitor não conseguir entender o seu desenho a ponto mesmo nas cenas de diálogo, nas cenas mais cotidianas e rotineiras da sua história, que são, né, o contexto onde você vai contar a mesma história, tem chance de ele parar de ler ali mesmo e largar a sua história. Porque o principal de uma história não é só ser legal, só ser maneira. Ela principalmente é ser envolvente. E para ser envolvente, o seu leitor precisa entender o que está acontecendo. Então o seu desenho precisa ser o mais claro possível, mesmo que ele não seja o mais bonito, mesmo que ele não seja o mais detalhado. Se você pega desenhos como o de One Piece, como o do próprio Dragon Ball, são desenhos bem feitos, com certeza os mangakas sabem desenhar, mas eles são desenhos simples, não dá para você comparar o desenho de um Dragon Ball com o desenho de um Berserk, ou de Vagabond, que é uma arte assim que se olha e fala, eu posso colocar isso aqui num quadro do tamanho da minha parede e ficar olhando para isso todo dia. Jason, meu traço não tá do jeito que eu queria, eu não desenho tão bem ainda. Cara, desenho compreensível é mais importante do que desenhar bonito e do que desenhar bem. E essas foram as 5 dicas. Você gostou? Foram legais? Ajudaram você? Deixa seu like aqui então, porque daí o YouTube ele entende que esse vídeo é maneiro e ele espalha para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos, estão aparecendo aqui do meu lado outros vídeos falando sobre mangá, falando sobre desenho, falando sobre coisas que eu tenho certeza que são do seu interesse. Então se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, assiste os outros vídeos e até o próximo. Valeu, falou, é nóis!